Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Pipocast. Eu sou Richard Ribeiro e sejam bem-vindos ao nosso especial do terror. Agora em outubro vamos falar apenas de filme de terror e para comemorar o Dia das Crianças decidimos combinar as duas coisas para falar de A Casa Monstro. Mas antes de tudo, eu tô aqui com a minha querida Marina. E aí? E com o meu grande amigo Lucas Frazão. Saem da minha propriedade. Primeiro, como que a gente chegou na escolha de A Casa Monstro para filme de Dia das Crianças, né? A gente teve algumas discussões de qual filme seria adequado pra gente falar aqui no especial de terror e Dia das Crianças ao mesmo tempo. Eu queria trazer o Iluminado, por causa das crianças, mas o Lucas deu a ideia da gente falar de A Casa Monstro, né? Então eu queria saber, cara, como que você puxou isso? Quando se fala assim, filme de terror para crianças, não é a ideia de ser assustador, mas de ter uma tensão, aquele certo receio, aquele medinho, famoso medinho. E tem vários filmes que tem essa pegada. Eu poderia falar, embora não seja exatamente um filme de Halloween, mas é mais um filme de Natal do que de Halloween, mas eu poderia ter falado de O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, que eu acho um filme sensacional também. Mas A Casa Monstro, cara, ele é um filme que eu queria revisitar ele, de certa forma, porque eu vi esse filme, me lembro que eu vi esse filme no cinema, e depois eu vi ele de novo porque eu joguei o jogo de Play 2, que era excelente, eu adorava esse jogo, eu me lembro que na época eu vi por causa disso, mas eu não tinha mais memória desse filme muito, assim, eu tinha memória de cenas e tal, mas eu tava querendo saber se o filme realmente era um filme bom ou se era só apenas nostalgia. Porque ele é um filme muito fruto do tempo dele. Ou então era só a sua percepção de criança de que o filme era bom também, né? Se era uma coisa assim que, pô, será que era realmente um filme agradável? E eu não me arrependo nem um pouco de ter revisitado ele, que ele é muito melhor do que eu me lembrava. É um filmaço. É um filme muito legal mesmo. E ao longo aqui do podcast a gente vai destrinchar ele, né? A gente vai esmiuçar um pouco ele. Mas de modo geral, eu acho que é um filme muito maneiro para você ver em família mesmo, assim. Ele é um filme que ele é muito agradável e é uma boa porta de entrada para adolescentes, para crianças, curtir esse lado um pouco mais sombrio, mais horror, esse clima mais grotesco aí, ao invés de você botar seu filho, sei lá, pra ver um filme de terror, assim. Tipo, Ver o Alien. Eu me lembro que o filme que, quando eu era criança, que eu morria de medo, quando passava na sessão da tarde, era a Convenção das Bruxas, cara. Meu amigo, aquilo ali era um filme assustador. Não, mas esse é assustador pra criança mesmo. Esse era, e é um filme considerado um filme infantil. Eu acho que A Casa Monstro é um pouco mais, né, um pouco mais fácil de uma criança, sei lá, de seus 10, 11 anos ali, gostar, né, se familiarizar, né, se aconchegar com o filme. Ele é mais amorzinho. Vocês estão falando aí de filme da infância e tudo mais. O Casa Monstro acho que não chegou a pegar a minha infância, pegou a minha pré-adolescência, eu acho, né? Adolescência. Não é um filme tão antigo assim, né? De que ano que ele é? Eu não me lembro. 2006, 20 anos atrás. 20 anos atrás? Era a sua infância, cara. Você tinha 10 anos no máximo. 10 anos. É pré-adolescência, né? Eu lembro que tinha alguns filmes de terror, assim, que me marcaram bastante, que um deles era o Navio Fantasma. Não sei se vocês já viram, mas era uma fita cassete que eu lembro até que eu aluguei na locadora para assistir. E eu achava, assim, a cena ápice pra mim é a da menininha, assim, que ela coloca o colar, assim, e passa pela mão. Eu achava aquilo, nossa, é um fantasma mesmo, como que eles gravaram aquilo? Esse é um clássico do cinema em casa, assim, vi várias vezes no SBT. Sim. E a Casa Monstro, eu lembro que eu tinha até DVD pirata em casa da Casa Monstro, eu assistia várias e várias vezes, então é um filme que marcou bastante para mim, e eu acho que ela é um filme que ele tem um tipo de humor que é muito legal, tanto para criança ali, um pré-adolescente, a criança que está assistindo, acha legal, como um adulto também. Então tem algumas piadas assim que eu lembro, né? Por exemplo, uma que ele liga, onde que tá sua mãe?
onde que sua mãe tá? E meu pai saiu pra não sei na onde, e a minha mãe foi no cinema com o personal trainer dela. Então, assim, é o tipo de humor que quem é adulto assiste vai entender ali a malícia da coisa e vai achar graça também. Fora o personagem do Magrão, que é icônico, né? O Magrão, ele é um dos melhores personagens ali do filme, Que pipa que é bem... Que a pipa maneira, né? Caraca, sinistro. Eu acho que a Sim, dublagem também ajuda muito nesse sentido. Tipo, sim. os personagens. Eu tive a curiosidade de ver algumas cenas em inglês. E, cara, a dublagem desse filme melhora os personagens muitas vezes. Que pipa maneira. Porra, é muito icônico e a dublagem é muito boa. Assim, ele realmente é um filme que ele tem vários momentos assim que marcam mesmo. Anos sem ver, eu ainda lembrava de algumas cenas muito nitidamente. Eu tinha alguns gaps no meio da história, né, de algumas informações, mas no geral, a história ainda tinha momentos muito frescos na minha cabeça. Porque é um filme que ele tem um cuidado de construir as cenas de um modo que seja divertido, mas que faça sentido para a tensão que está a história. Na frente eu vou contar uma das cenas que é uma das minhas cenas favoritas do filme, que é então uma casa da mulher. Que é uma piada, ao mesmo tempo faz todo sentido para a história, porque no final a casa é realmente uma mulher, né? Não diretamente, mas a casa está sendo possuída por uma mulher. Então ele tem essas pequenas gags que tem no filme, né, esses pequenos momentos entre os personagens que às vezes parece uma piadinha, mas faz sentido até com a história que eles querem contar. Tipo, a pipa maneira, o rapaz ele é abduzido por causa da pipa maneira. Né? A pipa maneira aparece ali para ele e ele se sente atraído pela pipa maneira e ele acaba sendo raptado pela casa. Né? Os policiais que são 12 idiotas, assim. Os policiais, eu ri demais, eu não lembrava Não, muito bom. de Não, toda a essa cena dos parte policiais é dos muito boa. policiais. O cara falou assim, eu sou a autoridade. Cara, é bom demais. Exatamente, mas só que isso, ao mesmo tempo que é uma cena assim, eles são idiotas, mas também faz sentido, porque a gente tá vendo a história sobre as crianças resolverem a situação, e não sobre os adultos. Então, faz sentido os policiais serem, abre aspas, idiotas, né? Ele é um filme que ele tem uma camada de absurdo, nem falo pela situação assim, claro, a casa monstro é uma coisa absurda, mas no sentido até do comportamento de alguns personagens. No início do filme, os pais dele saindo e a mãe manda um beijo pra ele, manda um beijo pro seu filho, não sei, Fala que você ama cobrando seu o pai, filho. muito bom. Ele já sabe. Diz que você ama seu filho. Eu sei que ele sabe que eu amo, sabe? Muito bom, é muito bom. Eu acho que esse filme ele é um compilado. As cenas são muito divertidas, assim. É muito difícil você pegar um momento chato do filme. E ele tem personagens muito marcantes, pô. Só o nome Epaminondas, assim, cara, eu nunca vou esquecer esse nome. Ou então o Bocão, cara. O Bocão é um personagem muito bom. Sempre que eu ia criar uma criança no RPG, alguma coisa, é o Bocão, que é a criança chata, irritante, sabe? Que tá se metendo em tudo. Eles vão invadir a casa, naquele momento de tensão, ele tá preocupado com o tamanho da arma de água que ele tá levando. Exatamente. Então, Isso é assim, muito isso faz bom, o né? filme ficar muito marcado pra gente. Isso é uma característica do filme que eu acho bem legal, sabe? Porque ela fica bem nesse meio mesmo entre ser criança e ser adolescente, né? Então eles têm essa questão de que nem ele fica naquela paquerinha com a menininha, não sei o que e tal. Então eles já começam a florear essas coisas que é da parte da adolescência. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm a vontade ali de brincar, de fazer coisas de criança, de aproveitar essa fase. Então, eu acho bem legal essa dinâmica do filme também. Sim, vai Fora criando que a eu acho... rivalidade deles, né? Tipo assim, então agora você não gosta não gosta mais de tal coisa por causa da menina? Não, eu não gosto primeiro, então você não pode gostar dela mais do que eu. Sim, é esse tipo de coisa, sabe? O Bocão, eu vejo que ele é um personagem, assim, que ele meio que tá naquela coisa, ele ainda tá mais do lado da criança e ele defende essa questão de você ser mais criança,
né? Enquanto o outro personagem ele já tá querendo fazer mais coisinhas de adulto, que não sei o quê. Mas O enfim. Bocão tem uma cena que mostra essa dualidade dele ser uma criança, mas ele quer ser um adolescente, que aí tá ele falando com o pai dele no telefone, tchau pai, beijo, te amo. Aí a menina entra, aí ele, depois de já ter desligado, pai, vai se ferrar, que não sei o que, não enche o saco. DJ tem cerveja? DJ tem cerveja? É isso aí. E é bom que eles são meio que, se você para pensar o trio, né? Que a Jenny, inclusive, coincidência, né? Jenny ser o nome da minha cachorrinha também. Eu não me lembrava que o nome da Ruivinha era Jenny. E a Jenny, ela é com certeza a adulta do trio, né? É a que tem mais juízo do trio ali. O DJ, ele é um meio termo. Ele mas ele não é tanto. E o Bocão é totalmente infantilizado, mais infantil. Tipo, então tem essa escalada. Você vê, tipo, daqui tem a Jenny, ela é o oposto, assim, ela já é uma adulta criança, digamos assim, de certa forma. Bocão é crianção até demais, e DJ ele anda ali meio ambíguo ali, ele tem os dois termos ali. Eu acho isso interessante, você ver esse contraste entre os Mas esse aí personagens. é um arquétipo muito padrão também, né? Então, se a gente pegar Harry Potter, é a mesma coisa, né? A Hermione, o Harry, o Rony, é desse jeito. Aí você pegar a Percy Jackson, a Sim. Annabeth, o Percy, o Grover, do mesmo jeito. Então, assim, é um arquétipo que a gente já tá muito acostumado. Então, aparecia a menina assim e fala assim, tá, ela vai botar juízo porque eles são duas crianças. Sim. Mas esse é um filme que eu acho que eu mais gostei dele, e eu acho que eu já tinha falado isso com você, Richard, que a questão da história desse filme, de como ela é desenvolvida, você percebe que ela tem do início ao fim, ela tem uma estrutura muito bem feita de causa e consequência. Acontece uma coisa, por conta dessa coisa, acontece outra, e as coisas vão andando nesse caminhar. As atitudes e a proatividade que os personagens têm durante a história tem muito a ver com a causa e consequência dos próprios atos, né? O Bocão deixa a bola cair. Por conta disso, o DJ vai tentar pegar a bola. Por conta disso, o velhinho cai duro. Por conta disso, a casa quer se vingar agora do DJ. Aí, e uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. E eu acho legal que, ao mesmo tempo, o filme, eu acho que para quem já viu como a gente, que já viu antes, talvez fica meio... a gente já sabe que vai acontecer algumas coisas, mas, por exemplo, para quem nunca viu, eu acho que tem uns plot twists e tem umas amarras de história muito interessantes. Porque o filme vai te levando a casa é o velho que morreu, a princípio, né? Para quem nunca viu o filme. A casa é o velho que morreu e tá possuindo a casa. Você pensa isso, né? Mas só que o filme vai te jogando alguns mistérios, né? Desde o Bocão falando que ele comeu a esposa, tipo aquela coisa da lenda urbana, que é clássica, né? É um filme de lenda urbana, isso é fato. Aí você vai esmiuçando aquele mistério e você percebe que não era bem aquilo, né? Só que o mistério, ele é muito bem... Eles vão te jogando as doses certas para te manter interessado. É como se o filme estivesse te jogando pra gente que tá vendo um rastro de migalhas, bem de pouco em pouco, um biscoitinho de cada vez. Ele Pra você planeja seguir e planta tudo certinho. Esse filme, ele tá cheio de arma de Chekhov, cara. Eles entrarem na casa e ter dinamite, o cara ter trabalhado com demolição, sabe? Tem várias coisas que o filme vai plantando pra se solucionar lá na frente. Ele não dá brecha. Isso, eu acho que também o fato do filme ser curto é também uma consequência disso. Ele não dá brechas para pontas soltas, para interpretações. O filme, ele é bem claro onde ele quer chegar. Ele não deixa interpretações, ele não tem um final ambíguo, nada. Ele se apresenta preocupa o dar problema. solução até pra todo mundo que a casa comeu durante o filme. No final, nos créditos, tem Exatamente. todo mundo saindo. Porque ainda é um filme infantil. Não é um filme para lidar com morreu e tal. É um filme infantil. É um filme de imaginário infantil. Quem nunca teve aquela brincadeira de, às vezes, Quem ver nunca teve um vizinho estranho? ou ver um lugar abandonado e achar que coisas estranhas acontecem naquele lugar.
Ele é um filme que brinca muito com essa coisa. Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas acredito que tem muito isso na cultura norte-americana, da casa mal assombrada, da casa abandonada. Tanto que tem muito daqueles programas de charlatão, de Ghost Hunters da vida, que os caras são tipo caçadores de fantasmas que ficam indo a lugares abandonados, onde aqui ocorreu um assassinato, ou vá num manicômio abandonado, esses lugares assim que tem esse aspecto meio sinistro. Tem muito isso nos Estados Unidos mesmo. Então o filme se aproveita disso, né? É um filme americano, né? É um filme que se passa no Halloween, que é uma festa de cultura americana clara, e ele se aproveita dessa lenda urbana que os americanos gostam de construir, né? E eles pisam fundo nisso, sabe? E eu acho que é um filme muito original, muito divertido. Cara, é 1h20 que você não vê passar, cara. Tipo, o filme é muito dinâmico, assim. Eu revi recentemente para fazer o cast e em nenhum momento eu senti que eu tava Você não sentiu uma entediado. barriga que você puxar o celular no meio do filme, deixa eu abrir o Twitter aqui. Ele é o tipo do filme que, cara, daqui a alguns anos eu vou querer rever. Ele é um filme muito convidativo, muito bom pra você rever ele, sabe? Assim, ele é um filme, porque por justamente ele ser muito certinho, ele é o tipo da história que você, é como se você tivesse aquele livro fininho, que é básico, mas que é muito divertido de ler, e depois de um tempo você quer reler o livro, e reler. Então, ele é facilmente reassistível e ele traz apesar de ser datado, né, ser uma animação de 2006, eu acho que eles optaram por um estilo artístico mais cartoon, não cartoon, mas eles não tentaram replicar humanos como a Pixar fazia, por exemplo, nessa época com o Andy no Toy Story, que fica um negócio bizarro. Então eles vão mais pro cartunesco, então ele fica mais assistível hoje em dia, entendeu? Mais palatável, ele não te incomoda tanto. Porque eu acho que a ideia do filme é ter todo um aspecto de conto infantil, ou conto de horror infantil. Ele é meio, assim, de espírito, meio Goosebumps, sabe, assim, da vida, sabe? Ele tem um espírito de Goosebumps forte, pra quem conhece, né, pra quem dá pra puxar uma referência mais recente agora, por exemplo, A Hora do Mal, que o filme é basicamente uma história de disse que me disse, sabe, de lenda urbana mesmo. Então... mas A Hora do Mal, ele é muito mais pesado, né? Não, sim, eu tô falando, né, no estilo só, entendeu? De ser uma história... Sim, mas eu acho que é isso. Eu acho que ele é um filme que é muito difícil você achar defeitos em termos de roteiro, de direção, do enredo em si, do contar a história em si. Eu não consigo pensar em uma coisa que poderia ser melhor, sabe? Eu acho que o filme é perfeito em todas as escolhas dele. As escolhas dos personagens, o desenvolvimento da história, como o filme quer terminar, o final dele é muito legal, é o final com aquele filme de aventurona, que eu acho que dá um sabor ao filme. Eu acho legal como o filme vai escalando, né? O mistério e barra o perigo, digamos assim, que eles vão se submetendo, vai escalando de uma forma muito natural, ao ponto de ter aquele final ali com a casa toda ferrada ali, e tem todo aquele clima de adventure, assim, que eu acho que é muito legal e que acaba sendo muito convidativo para crianças, embora seja um filme que eu acho que um adulto consegue ver e se divertir. A gente não pode esquecer que eu acho que esse é um filme muito mais voltado para um público infantil do que para um público... não é como se fosse um filme da Pixar, que muitas vezes tem uma linguagem até mais... Parece que às vezes o filme foi voltado mais para os pais das crianças do que para as crianças em si, sabe assim? Que trabalham temas um pouco mais densos, uns temas um pouco mais complexos, como a gente pode ver, por exemplo, em Divertidamente da Vida, ou Viva, A Vida é uma Festa. Eu acho que esse filme não se propõe a ser uma discussão temática forte de algo. Eu acho que ele não tem, tipo assim, uma grande lição. É uma aventura divertida, entendeu? Para as crianças se animarem, tem uma vibe bem de Halloween mesmo, como você falou. Você tava falando aí da cena do final, mais uma arma de Chekhov aí do filme, que é o Bocão brincando de escavadeira no começo do filme, para no final do filme eles puxarem a escavadeira também. Então, assim, ele é muito redondinho em todo esse sentido.
A mensagem principal que o filme quer trazer é sobre a questão do julgamento que as pessoas têm, né? Principalmente, por exemplo, o Epaminondas, todo mundo julga ele como um velho ranzinza, um velho malvado, que não sei o quê. Mas, na verdade, ele era Um velho maluco que ele matou a esposa, que o pessoal acha, né? na verdade, não, ele é totalmente amoroso, ele queria proteger a esposa, ele amava a esposa, ele passava Uhum. pelo corpo da esposa, né? Enfim. Sim, não queria proteger as crianças dela também. Então, Isso, assim, ele sabia que ela tinha essa questão dela com as crianças, porque no filme a gente vê ali a história, o background dela, né? De que ela era uma pessoa que ela era exposta para De circo. circo, né? Uma freak de circo, né? Que chama, né? e todo mundo sabe que criança, gente, criança é terrível, né? Quando Criança quer ser cruel. terrível, é terrível, criança é cruel. Então ela tinha essa questão de não gostar de crianças por conta das humilhações que ela sofria. E ele não, ele era uma pessoa amável, ele gostava dela do jeito que ela era, sabe? Eu lembro que quando eu assisti esse filme eu fiquei tão, sabe, tocada por ele gostar dela do jeito que ela era e tudo mais. Eu achava isso fofo da parte dele. E no final ele acaba fazendo amizade ali com as crianças, né? Então traz essa mensagem mesmo pra gente não julgar as pessoas pelo que a gente vê, né? Essa mensagem eu concordo que a mensagem está lá, mas eu não acho que Então, é o cerne é do uma filme. mensagem meio padrão, assim, de filme infantil. Sabe? Se a gente puxar, por exemplo, Esqueceram de Mim, o primeiro, que tem essa mesma mensagem. É o vizinho Shrek. esquisito dele, que O Shrek é depois baseado salva ele no nisso. final. Sim. Mas eu digo mais um filme da perspectiva da criança, né? Que o Shrek você não tá numa perspectiva infantil. Mas, por exemplo, Esqueceram de Mim tem isso Mas, por em exemplo, quando todos. você compara, tipo, o Shrek, a temática, o filme meio que gira em torno disso. Tipo, é como se isso fosse central no filme. Sim, Eu não acho que que essa ele é o mensagem. esquisito. Eu não acho que essa mensagem de não julgar o livro pela capa é algo central em Casa Monstro. Eu acho que ela está lá, mas eu não acho que o filme quer trabalhar isso de forma, digamos, densa, Ativa. sabe? Não é o Eu acho He-Man no final do episódio falando que não a é, lição de moral de exatamente. hoje. Eu acho que a preocupação dos criadores desse filme foi muito mais em fazer uma história divertida e coerente e Sim. personagens divertidos em cena. Os personagens são divertidos, as interações são divertidas em cena. É divertido você ver eles bolando o plano e como eles vão fazer. E você vê que assim, algumas coisas são. Os personagens eles são tão orgânicos na construção deles que você em nenhum momento questiona o quão absurdo e estúpido é a ideia de botar a casa para dormir com um remédio de gripe. Sim. Mas você compra a ideia porque é como se você quisesse fazer parte daquele clubinho e quisesse Sim. ajudar eles ali, sabe? Então, Não, eu é acho. muito bom porque tudo isso, né? Você vai vendo a personalidade dos personagens sendo construída em volta disso. E como por ser criança, eles não sabem o que eles querem. Então, fala assim, por favor, vão dar remédio de gripe pra casa dormir. Isso não faz sentido. Você quer que eu roube do meu pai, que não sei o que. A menina fala, eu acho que é um bom plano. Vou roubar. Entendeu? Então, A assim, menina, né? aham. Ou então Exatamente. no final, quando o DJ ele não quer andar no guindaste, ela dá um beijo nele. Oh meu Deus, eu beijei uma menina na boca. Então é um negócio muito Tipo, pré-adolescente, assim, que. não, e ele coloca essas preocupações em momentos que não é para se preocupar com isso, mas o fato deles serem crianças, né? Seus Sim. 10, 11, 12 anos no máximo, faz com que eles. Faz com que faça totalmente sentido Sim, as isso. Por mais que a preocupações situação deles seja serem totalmente. infantis. Tipo, a hora que eles estão no porão com um monte de brinquedo. Meu Deus, vamos fugir daqui. Ah, minha bola, deixa eu buscar minha bola primeiro. Que é uma coisa que às vezes eu critico muito nesses filmes que botam crianças como protagonistas, em que as crianças são adultos mirins. Né? As crianças elas tomam atitudes e pensamentos que assim faria mais sentido um adulto fazer aquele tipo de indagação. E eu acho legal do filme ele trazer soluções infantis, mas que dão certo. Porque, como eu falei, é um filme de imaginário infantil. Então, na imaginação infantil, botar a casa para dormir com remédio da gripe dá certo. Dane-se que não faça sentido.
Dane-se que a química do remédio da gripe não afetaria uma casa, mas não é essa a proposta. A proposta é você acompanhar aquelas crianças se virarem do jeito que elas acham que devem, né? Da forma como elas podem, e elas conseguirem solucionar aquele problema da forma infantil mesmo, de uma forma criativa, que é o que, Sim, é o, que o filme se tem muito propõe a uma ser. vibe de sessão de RPG quando você tem essa idade mesmo, assim, sabe, uns 12, 13 anos, porque essas são as soluções que Total. você vai arrumar, cara. É total, cara. Já não vai dar certo o remédio da gripe. Tirou um D20 ali, meu irmão, vai dar certo. Vai Sabe? É tipo funcionar, vai isso. dormir demais. Nossa, então eu acho que é isso. Eu acho que é o maior mérito desse filme. Ele propõe a te entregar 1h20 de uma boa diversão. Ele não quer ser mais do que ele não é mais do que ele precisava ser. Ele não é uma aventura que envolve vários personagens. Aí poderia ser uma coisa maior ainda. Ou Sei fica lá. plantando coisa pra continuação, ou nada do tipo. Não. O filme ele se fecha ali, é redondinho, cara. O filme é muito redondo, muito. É por isso que eu tava falando, do início ao fim, o filme ele trabalha com uma. A cena seguinte, ela é sempre uma continuação da cena passada. Você só Ação e tem a cena consequência seguinte. o tempo todo, sim. Você só tem a cena seguinte porque a cena acontece a passada. Então, o filme ele tá ele não precisa trazer explicações ou soluções do nada, porque ele vai sempre sendo uma consequência. Então, assim, como eles vão arranjar remédio para gripe? O pai do Bocão, ele é dono de uma farmácia. Acabou, simples. Não precisa não, eles vão roubar uma farmácia, não sei o quê. Não, o pai do Bocão é dono da farmácia e assim ele consegue entrar facilmente no estoque. Porque em muitos filmes eles poderiam fazer tipo, toda uma parte deles conseguirem um remédio para ir depois botar a casa para dormir, sabe? Poderia ser uma mini aventura dentro da aventura. Sim, pra Mas ganhar não, mais o uns filme 5 não minutos quer. de filme ali. Exato, mas o filme não quer isso. E ele poderia ter um filme curto de 1h20, mas ele não quer isso. Ele fala, cara, o foco não é esse. O foco é nessas crianças resolvendo esse problema. Eles precisam de remédio para dormir? Beleza, o pai do Bocão é farmacêutico. Acabou. Sim, E ninguém vai tanto indagar isso no sempre roteiro. que eles têm algum problema de ter um adulto por perto, já dá um jeito de sumir com o adulto. Então a babá, ela vai procurar o magrão, os policiais são engolidos pela casa. Então, assim, é sempre deixando as A crianças babá ser sozinhas. babaca, ela ser meio babaca, também faz sentido, porque se ela fosse uma. Eu acho legal que, assim, todos os adultos, pelo menos nesse núcleo, são babacas pra você isolar eles do problema. E não ser. E pra eles não se. Porque, por exemplo, digamos que a babá fosse uma pessoa legal, ou seja, ia ajudar eles. Ia ajudar eles naquela situação. Ela provavelmente ia tomar as rédeas da situação e não ia deixar eles tomarem as rédeas. Então, a escolha dos adultos serem babacas é uma forma, eu acho, de isolar eles daquela problemática e deixar as crianças resolverem. Não só isso, Por né? isso, É, por isso que os é uma forma policiais são lógica, assim, a babacas. criança chega pra você, adulto, e fala assim, a casa do outro lado da rua está possuída, você fala, tá bom, vai lá brincar. Entendeu? Então é meio Mas, padrão isso. Então tem a cena da menina, não, ela liga pra mãe dela, não, eu vou falar pra minha mãe, isso vai estar resolvido. Aí ela volta, minha mãe não acreditou em mim, não. não, exatamente. Só que é justamente essa ideia da descrença, né? Que muitas vezes a criança. Porque aquilo é aquela coisa de, pô, pai, eu vi um unicórnio. Aí você sabe que a criança não viu um unicórnio de fato. Só que às vezes ela viu alguma coisa que no imaginário dela, na cabeça dela, unicórnio, faz sim. sentido, é verdade, ela viu o unicórnio. Entendeu? É tipo essa brincadeira que o filme faz, né? Mas no caso Sim. aqui eles extrapolam e tornam uma brincadeira real. A casa realmente é possuída, monstruosa, caraca. Eu acho muito legal também a cena quando eles precisam de alguém pra explicar o que tá acontecendo e é o tipo o nerdola do videogame ali, sabe? E no final ele tá com a menina, né? Com a Zoe ali, ela tá ali. Não, é muito bom que eles chegam assim, cara, ele é muito especialista. Aí ele fala assim, em todas as Comic Cons e lojas de games que eu já fui, é assim que se resolve esse tipo de problema. Aí eles ficam, uau! E aí você vê, meu Deus do céu. Ou seja, de novo aquela coisa da criança buscando a solução não no óbvio, né? Uhum. Que um adulto, qual seria o óbvio do adulto? Ir pra polícia, sei lá, acionar os bombeiros, sei lá, que porra, né? Mas eles
nem a polícia eles puderam acionar, digamos assim, nem Acionar, poderia sim. ser confiável, né? Nem a polícia era confiável no caso. Nessa Mas é isso, eu vibe acho que... dos adultos não acreditarem neles, acho que é muito legal. Por exemplo, o Desventuras em Série trabalha bastante isso, que é o cinismo dos Nossa, adultos voltado para as crianças, né? Então, sim. os adultos não conseguem acreditar no que as crianças falam, por mais que seja verdade. Então as crianças se sentem isoladas e têm que resolver os problemas por si só, sabe? Eu acho que é um arquétipo de escrita que funciona muito bem para literatura, filme, qualquer coisa infanto-juvenil, porque é assim que a criança se sente mesmo. Eu lembro de ler Sim. Desventuras em Séries quando adolescente, uns 12, 13 anos, e pensa assim, cara, é realmente isso, eu falo as coisas e os adultos não entendem. É tipo isso. Mas aqui eu acho que o Desventuras em Série ele consegue ser até um pouco mais complexo nesse sentido, enquanto eu acho É porque ele Casa tem muito Monstro tempo bem mais simples. pra elaborar isso, né? A Casa Monstro a gente tem ali 1h20 pra desenvolver tudo. O Desventuras em Série tem cinismo, tem a penca de coisa ali, ironia, que faz parte, embora o Desventuras em Série seja uma literatura infantil, ele tem uma linguagem que conversa muito com o público adulto também. E eu acho que no caso da Casa Monstro, eu acho que assim, eles fizeram realmente esse filme para o público infantil. Só que eu acho que ele é tão gostosinho, eu acho que essa palavra, gostosinho, um filme tão aconchegante, que até para um adulto você consegue ver e se divertir. Você consegue ter aquela 1h20 de diversão sólida, sabe? Não vou colocar Casa Monstro aqui, porque Casa Monstro é uma das melhores animações de todos os tempos, ele é à frente do tempo dele, e ele não se propõe a ser isso, em nenhum momento. Ele nunca falou assim, eu quero ser uma animação que vai bater de frente com os filmes da Pixar, ele não quer isso. Ele quer assim, cara, você quer assistir um filme bacana, divertido, com ótimas cenas e ótimas piadas? Vê Casa Monstro. Ele cumpre É tudo que tipo ele se isso. propõe a fazer. É para ser um filme confortável, um filme família, um filme pipoca para assistir ali depois do almoço de domingo, e é isso, né? Exatamente. Eu me lembro que eu era muito moleque Não na é à época, eu acho toa que que tinha ele uns está 11 aqui anos. no Pipocast. Eu tinha 11 anos. Eu me lembro quando eu vi ele no cinema, quem levou pra ver esse filme, acho que, se não me engano, na época foi meu padrinho. E ele me levou assim, porque ele queria ficar comigo, ter um dia comigo. Eu falei, vamos levar. Eu me lembro assim, ele me levou. Aí ele me perguntou, o que você quer ver? Eu falei, pô, tio, eu não sei. Eu não sei o que. Aí falou, tem esse filme aqui, Casa Monstro. Mas você pode ver? Sua mãe te deixa ver esse tipo de filme? Eu falei, pô, tio, eu acho que é um filme de desenho. Mas é um filme que tem Casa Monstro, não sei o quê. Assim, Eu tio, falei, mas eu vamos já ver, não sei o vi quê. o Alien. Não, 11 anos eu ainda não me acostumava muito com filme de terror, ainda não. Eu comecei a ver filme de terror lá para meus 18 anos, cara. Só que eu me lembro que depois do filme, cara, eu lembro de ter gostado, mas eu me lembro que o meu tio adorou o filme. O meu tio adulto, ele falou assim, você gostou do filme, Lucas? Eu falei, pô, tio, maneiro o filme. Ele falou, pô, muito legal, né? Pô, não esperava não, o filme realmente é muito bom. Então, assim, ele é como a Marina falou, ele é um filme muito acolhedor para a família inteira, cara. Eu acho que ele é um filme que ele eu não eu diria que ele é atemporal no sentido de história, talvez ele não seja atemporal no sentido de design e animação. A animação dele é uma animação, eu acho, um pouquinho datada. Se for para falar de um defeitinho do filme, eu nem vou falar que é um defeito, porque é uma animação boa pra época, entendeu? É um filme de 2006. Então, é um filme que ainda, o 3D... E não é de um ele ainda... estúdio tipo DreamWorks, Disney, né? Não, nem um pouco, cara. Então, assim, pra um filme que não tinha o mesmo orçamento de uma DreamWorks, Pixar da vida, de um filme que o 3D ele ainda estava estabelecendo como um novo parâmetro para as animações do cinema, ainda não era, digamos assim, o 3D ele ainda não estava assim, totalmente formalizado. Eu acho que o 3D começa, na minha opinião, começa a se tornar algo mais forte anos 2009, 2010 para cima. Em 2006 2010. ainda, 2006 ainda tinha muita experimentação do 3D, na minha opinião. Eu acho que ele, tem bastante, pra tem época, é um vários filme que muito eu vi legal. que eu lembro de ver muito legal na época, tipo, acho que é Valiant, que é o do Pombo na Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Eu lembro de assistir isso quando criança e falar assim, nossa, que legal. E aí, uns anos depois de adulto, eu fui e falei, meu Deus, era esse o gráfico do filme? Na minha cabeça ele era tão mais bonito. Exatamente, porque... Mas eu acho que o filme ele é
tão gostosinho e os personagens têm tanta personalidade que você acaba relevando isso durante o filme. Em nenhum momento eu me senti incomodado. Em nenhum momento esse filme caiu no Vale da Estranheza, sabe? Então, isso Como que eu outros tô filmes falando, que eu 3D acho da que época. a escolha artística dele foi acertada por conta disso. Se eles tivessem tentado fazer uma coisa mais realista, ele teria ficado Tipo Expresso muito mais Polar, né? datado. Sim, Tipo Expresso nem Polar. tipo Expresso Polar, nem tipo Expresso Polar, mas se você pegar a vibe mais do que a Pixar fazia, se você pegar, por exemplo, o Andy no primeiro Toy Story é muito bizarro, muito, muito. São, sim. Não, e E, as crianças amigas dele são igualzinhas a ele, né? É tipo um exatamente. Ctrl-C. É o Andy de camisa verde, é o Andy de camisa azul. Exatamente. E aí, nesse filme, por eles irem pra uma coisa mais cartunesca, você pega as proporções deles, são bem cartunescas, assim, o Magrão mesmo, o Epaminondas, apesar dele ser a cara do Steve Buscemi, que quando eu fui ver, descobri que era o Steve Buscemi, falei, caralho, é realmente a cara dele. É, Mas, tirando isso, eu acho que a escolha é muito certeira, assim, em quesito de design. sim, sim. Eu acho que o 3D é um pouco datado, mas eu acho que ele tá longe de ser um grande problema. Ele nem coloca ele como problema, é só algo a pontuar. Só pra falar que a gente não falou mal de nada, que a gente só tá elogiando o filme, né? Vai que tem alguém nos comentários que fala assim, nossa, vocês estão pagando pau pra esse filme é uma merda. Ah, aí, ó. Não, Aí depois vocês vão vir e vão falar mal do filme recente aí, sei lá, um filme recente que foi ruim. Lightyear. Vocês vão vir e vão falar mal de Lightyear. é um filme que ainda tem muita originalidade, tem muita personalidade. É um filme que não. Ele conta a história da forma que tem que contar certinho, sem excessos, sem se preocupar em. Como se diz? Sem se preocupar em cometer exageros, no tipo, como o exemplo da botar a casa para dormir com um remédio, sabe? Ele não tá preocupado em fazer sentido. Ele tá preocupado em contar uma boa história e que tem que fazer sentido para aqueles personagens. Se para aqueles personagens faz sentido botar a casa para dormir com um remédio de gripe, tá ótimo, sabe? É a aventura deles, sabe? E é um filme que, como falei, eu não esperava que ele era tão bom como eu me lembrava. Com certeza, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, eu vou com certeza revisitar ele, porque ele é um filme muito convidativo para isso. E o fato dele ser curtinho torna ele ainda mais gostosinho de ver, porque ele passa muito rápido. Então ele é um filme de final de tarde, assim, perfeito, cara. Pra você comer uma pizza enquanto tá vendo, pra você fazer... Ele é Ver ótimo pra depois isso, do cara. almoço, assim, cara, pra dar aquela descida da feijoada de domingo. Pô, perfeito. Sim, muito. Já tinha muitos anos que eu não vi esse filme, eu vi ele várias vezes, a maioria na Globo mesmo. Foi muito bom revisitar ele, ainda mais com esse olhar mais de adulto agora, mais maduro, vamos por assim, porque eu percebi que não é um filme que me divertia só porque eu era criança, sabe? Ele tem muitas coisas marcantes, como a gente já falou, que fica na memória mesmo. Então, por exemplo, Epaminondas eu nunca esqueci. Apesar de ter virado meme lá do Magrão falando da pipa maneira, ou falando sinistro, sabe? Tudo isso são coisas que já estavam na minha mente, né? Até por isso virou meme, porque tá no inconsciente coletivo de todo mundo que viu isso na época, vamos pôr assim. E eu acho que é um filme que ele vai durar aí mais um tempo. Eu acho que vale a pena ele ser revisitado. Eu tô muito feliz que a gente trouxe ele aqui no Pipocast. Que é isso que a gente falou em outros episódios, que é muito bom a gente poder revisitar algumas coisas com um olhar diferente e achar coisas boas, além do que a gente já gostava, sabe? Então, assim, eu gosto muito mais desse filme agora do que antes de ter revisto ele. Foi um filme que marcou bastante pra mim. Eu tinha o DVD em casa, então era um filme que eu assisti e reassisti várias e várias vezes. E assim, pra mim tem alguns pontos ali que marcaram. Eu acho que é mais a questão ali da personagem que é a casa, porque assim, gente, eu era uma A criança gorda. Constance. Uhum. Eu era uma criança gorda, então tudo que tinha coisas assim nesse sentido sempre me tocavam bastante. Então, esse filme ficou bem marcado pra mim, assim. E ele é um filme confortável, ele é um filme, apesar de ter esses tópicos, assim, que eram, pra mim, assim, eram sensíveis, ele é um filme leve.
porque ele traz esses assuntos de uma forma leve e de uma forma infantil, um jeito infantil mesmo de enxergar as coisas. Então eu gostava bastante de assistir ele. E acho que é isso. São personagens marcantes, personagens bem escritos, com falas que, assim, são bem precisas, sabe? Não tem excesso de nada, não tem ou nada faltando, tá tudo bem equilibrado ali, do jeito que tem que ser. Falou da Constância, que ela marcou você, que você era uma criança gordinha. Eu também era a criança gordinha e eu lembro de ficar Eu também era marcado gordinho. com isso. Nós éramos, então, todos nós. E eu lembro de ver isso e ficar marcado, assim, de O trio azeitona. azeitona. Azeitona, bolachinha e bolão. E aí eu lembro de ficar marcado também com o filme por causa disso, porque ele, apesar de não ser a mensagem do filme, ele mostra que, tipo assim, né, todo tipo de pessoa pode também ser amado e conviver em sociedade, vamos pôr assim. E não, ela não é uma vilã, né? Assim, ela é a vilã, ela é a casa monstro, mas ela tem um porquê. Isso, ela tem, na verdade, ela tem um problema ali que não foi bem resolvido e que era uma dor para ela, que ela não sabia lidar com aquilo. Então o jeito dela era atacar as pessoas de volta. Mas mesmo assim, ela era uma pessoa que ela era amada. Então por isso que eu sempre gostei bastante do personagem do Epaminondas, porque ele realmente gostava dela do jeito que ela era. E respeitava ela e protegia ela. E também entendia que ela tinha esses problemas e que ele precisava proteger ela das pessoas do mundo, entendeu? Ele sabia que ela era uma pessoa agressiva e que, por conta desses problemas que ela tinha, ela ia acabar revidando. Mas mesmo assim, eu acho que o filme aborda esses assuntos de uma forma muito delicada, sabe? Sim, de um jeito ele não estereotipa, ele não torna Isso. jocoso, nem nada do tipo. Isso, exatamente. Ele conta ali uma história diferente e encaixa tudo de como que as coisas estão ali no mundo ali das crianças, né? Pra transformar ali a casa em um monstro. E eu acho legal que o filme, em nenhum momento o filme também coloca ela, a Constance, né? O nome da personagem da casa, como vítima. Como se ela tivesse... O filme não tenta justificar as ações dela. Pelo contrário, o filme coloca... Não, ela não tá como... O filme uma só te vítima, dá a né? perspectiva dela. É só isso, né? Sim, mas ela tem que ser detida. Ela tem que ser parada. Ela tinha essa questão ali de ser hostilizada, mas aí ela também ia e retribuía, entendeu? Então ela ia, agredia quem fazia isso, chegava perto da casa dela, ela ia agredir. Então, assim, era tipo... Sabe, ela era vítima, mas também ela atacava de volta. Então, ela é a vilã, mas ao mesmo tempo, sabe? Aquela coisa que ela tem uma razão para ser assim, né? Então... Não é tudo preto no branco. Isso, né? exatamente. Virou meio clichê falar isso, mas é um fato, assim, né? Tanto que no final do filme, quando ela é destruída, vamos botar dessa forma, né? Pode ser também vista como se ela tivesse sido libertada, né? Como se ela estivesse sofrendo uma maldição. Sim, quando ela tivesse sido amaldiçoada, ficar presa naquele objeto, vamos pôr assim, né? Que era a casa. Sim. E quando ele foi destruído, o espírito dela... Ela é libertada, né? Digamos assim. Né? É como se... Eu acho que até uma brincadeira que eu acho interessante, que é aquela coisa. Ela vivia enjaulada, ou seja, ela vivia enclausurada, mas ela nunca conseguiu se libertar de fato. E ela estava enclausurada novamente na casa. Eu acho que tem até essa brincadeira que a gente pode abordar por aí. Mas eu acho que, assim, o final, ela tinha que ser parada mesmo, ela tinha que ser destruída. Ela era uma ameaça, de fato. Ela era uma ameaça às pessoas, né? Diretamente, né? É como se fosse, assim, não querendo transformar num animal, mas é como se fosse um cão raivoso. O cão, ele não morde, ele não pensa, não morde, mas ele tem que ser cuidado, né, de alguma forma. Contido, né? Sim. Uhum. Contido, né? Ele não pode prejudicar as pessoas. E aí, então, nesse sentido dela, né,
estar sendo punida ali, presa na casa, o próprio filme ele traz um pouco disso quando a casa é destruída e tem ela dançando com Epaminondas, né, na fumaça, tudo, e aí ele deixa ela ir finalmente. E aí é muito bom que o filme também ele tem aquela quebra, né, que ele começa a chorar e você pensa assim, ele tá chorando porque ele finalmente deixou ela ir, né? Mas não, ele tá chorando porque ele finalmente tá livre. Tipo, Ele porque também ela tá tava livre, presa exatamente. e ele também tava preso. Sim, ele porque também ele- estava ele- preso naquela condição no meio termo, né? Porque ele se sentia responsável por ela e Pela pelo fato segurança de que todos em aconteceu com volta. ela. Não, e pelo que aconteceu com ela também. Porque Sim. o acidente dela, que transforma ela na casa, foi um acidente ali na construção da casa que ele estava fazendo, sabe? E foi ele que tirou ela daquela jaula. Então é como se ele se sentisse responsável. Tipo, pô, ela, como se fosse assim, ela morreu por minha causa, sabe? Ela tá nessa situação porque eu fiz isso, eu Sim, trouxe ela pra cá, sabe? ele ficou 45 anos ali num luto eterno, né? Porque ele não É o conseguia seguir em remorso, frente, né? sim. Ele tava com um remorso e ele entendeu de que, pô, não, eu tenho que continuar vivendo minha vida, né? Aconteceu, infelizmente, mas a vida segue, né? A única curiosidade que eu tenho, se fosse para ter um pós, assim, esse filme, ele perdeu a casa, né? O que aconteceu com ele? Pra onde ele foi? Onde ele vai morar agora, né? Ele tem parentes? Tipo, a única curiosidade genuína que eu tenho. Porque É ele perdeu a verdade, casa. né? E aí? Vai morar no salto do moleque? Ali? Mas tirando isso é só uma questão, uma coisa. Eu me lembro que eu revi agora, eu pensei isso. Eu falei, caraca, realmente ele perdeu a casa, né? E se ele vai para um asilo, né? Isso é uma coisa que poderia até, sei lá, o filme poderia ter falado ali, mas também não ter Ele isso podia também não. ter uma ceninha pós-créditos assim, ele tipo, e onde eu moro agora?